favorecimento de maior discricionariedade aos parlamentares no momento da avaliação das consultas presidenciais. Este juízo será feito à luz do momento sociopolítico e da maior percepção dos parlamentares em aferir as altas e superiores razões de conveniência, oportunidade, utilidade política que levam o presidente da República a tomar suas decisões. Assim, como neste comprovado que o chefe do Poder Executivo praticou graves desvios aos deveres inerentes à sua função e desrespeitou os valores éticos jurídicos consagrados na Constituição Federal, será decretada a perda da legitimidade democrática no mandatário máximo da nação. É disso que trata o presente processo jurídico político. O processo de impeachment na competência da Câmara dos Deputados. O processo político na Câmara dos Deputados, a competência da Câmara em relação ao processo de impeachment foi bastante alterada com o advento da atual Constituição Federal. Antes de 88, a Câmara dos Deputados atuava como um verdadeiro tribunal de pronúncia, a semelhança do juízo de pronúncia do tribunal do júri, tendo de se manifestar sobre a procedência ou improcedência da acusação, na sistemática anterior. A Câmara realizava instrução probatória e, ao final, declarava a procedência da acusação, cabendo ao Senado realizar o julgamento. Após 88, com a nova Constituição, a Câmara deixou de ser órgão de acusação perante o Senado, passando a realizar apenas um juízo inicial de admissibilidade e, ao fazê-lo após a manifestação da defesa técnica do denunciado e de eventuais diligências necessárias ao esclarecimento da denúncia. A Câmara aferirá as questões formais da denúncia popular, a viabilidade jurídica e política do seu pedido, o lastro probatório, a manifestação da defesa e o enquadramento em tese dos fatos aos crimes de responsabilidades previstos em lei. Assim, na hipótese de legitimidade ativa dos denunciantes, da inépcia jurídica, da peça acusatória ou da falta de justa causa, deverá esta comissão especial, cujo parecer tem caráter opinativo em relação ao plenário da Casa, decidir pela inadmissibilidade jurídica e política da acusação e, consequentemente, pela autorização de instauração de processo pelo Senado. Por outro lado, caso haja a constatação de admissibilidade jurídica e política da denúncia, considerada a manifestação da defesa e configurados os fatos narrados pelo menos em tese como crimes de responsabilidade, deverá este colegiado decidir por maioria simples e o plenário da Câmara dos Deputados por 2/3 de seus membros, pela admissibilidade da denúncia e pela autorização de instauração de processo de impeachment no Senado Federal. Como dito, a Câmara não cabe, por determinação constitucional, debruçar-se sobre o mérito da acusação ou promover atos voltados à dilação probatória. Por essa razão, nessa fase de admissibilidade, as poucas diligências que podem ser realizadas devem ser voltar apenas para elucidar a denúncia e não para complementar ou suprir o seu conteúdo. Registre-se que no presente procedimento as audiências públicas realizadas cumpriram o objetivo de esclarecer o conteúdo do processo aos membros da Comissão Especial e à sociedade. O enfrentamento do mérito dar-se-á no Senado Federal, que é o foro constitucionalmente apropriado para que o chefe do Poder Executivo se defenda, valendo-se, evidentemente, de todas as garantias que a Carta da República lhe assegura. O rito do procedimento do impeachment contra o presidente da República é regulado pela Constituição Federal, pela Lei 10.79, como já foi dito, e subsidiariamente pelos regimes internos da Câmara e do Senado Federal. Entretanto, várias lacunas nesses diplomas trouxeram, no caso Collor
e continua trazendo, neste caso presente, desafios aos operadores do direito, como ao Congresso Nacional quanto do exercício de suas prerrogativas. Nessa esteira, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal representam importantes balizas para o Parlamento. Várias decisões orientaram essa Casa no procedimento do caso Collor e continuam orientando nesse procedimento, tais como as proferidas nos mandatos de segurança número 20941, 21564, 21623, 21628, 21633, 21689 e, mais recentemente, na ADPF número 378. Eu finalizo as considerações sobre o papel da Câmara dos Deputados no processo de impeachment com um trecho da decisão do STF, proferida do mandato de segurança 21564, que bem sintetiza a competência dessa Casa, a saber, aspas, a Câmara ocorre apenas a admissibilidade da acusação, a partir da edição de um juízo político, em que a Câmara verificará se a acusação é consistente e se tem ela base em alegações e fundamentos plausíveis, ou se a notícia do fato reprovável tem razoável procedência, não sendo a acusação simplesmente fruto de quizilhas ou desavenças políticas. Fecha aspas. Da admissibilidade. Dos requisitos formais da admissibilidade, a análise inicial da admissibilidade de um processo punitivo, em linhas gerais, objetiva verificar se a ação é viável. Seria plausível, não sendo uma iniciativa meramente aventureira ou irresponsável. Está muito quente aqui, né? Tá. Melhorar o ar dele. Hã? Não tem como melhorar o ar? No processo de impeachment em especial, tal análise abrange a avaliação dos seguintes aspectos. Legitimidade ativa do denunciante, que deve ser cidadão brasileiro por força do artigo 14 da Lei 1079 de 50. Permanência do denunciado no mandato presidencial, de acordo com o artigo 15 da Lei 10.079 de 50. Correção formal da denúncia, que, entre outros aspectos, deve estar devidamente assinada e com firma reconhecida de seus autores. Contém a exposição dos fatos tidos como delituosos a tipificar e tipificar os crimes de responsabilidade supostamente praticados. Exame da justa causa, lastro probatório mínimo, que evidencie que o processo tem justa causa e apresenta indícios de conduta pessoal do Presidente da República que se enquadre, ao menos em tese, em crime de responsabilidade previsto na Lei 10.079 de 50. Tal conduta deve ser grave o suficiente a ponto de atentar contra a Constituição Federal, além de ser adjudicada e culpável. Na hipótese de ficar evidente que os fatos não se enquadram na referida lei, não atentam contra a Constituição, não são adjudicados, ou que não há culpabilidade do chefe do Poder Executivo Nacional, não haverá interesse público hábil à instauração do processo. Conveniência e oportunidade política, assim entendido como juízo político na destituição do Presidente da República a fim de se decidir se a sua permanência, apesar dos abusos e desmandos noticiados, contribuirá para a superação da crise política ou se a sua deposição é valiosa aos interesses nacionais. A seguir, passo ao exame da admissibilidade jurídica do ponto de vista formal da denúncia, que diz respeito aos itens A, B e C, acima referidos. Para proceder essa análise, principiamos pelos artigos 14 e 16 da Lei 10.079 de 50 e caput
parágrafo 1º do regimento interno da Câmara dos Deputados, que estabelecem 3 requisitos formais indispensáveis para que ela possa ser recebida, relacionados com a comprovação de que: 1. O denunciante está no gozo de seus direitos políticos. 2. A denunciada está na titularidade do cargo. 3. A denúncia está assinada pelo denunciante e com firma reconhecida. Confrontando-se a presente denúncia com as exigências legais acima referidas, observa-se que foram cumpridos todos os requisitos formais, uma vez que a Presidente da República se encontra na titularidade do cargo e que os denunciantes reconheceram devidamente as firmas de suas assinaturas, bem como fizeram prova de estar no gozo de seus direitos políticos mediante apresentação de certidão de quitação eleitoral expedido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quanto à correção formal da denúncia, destaca-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal, no ADPF número 378 e a Lei 10.79 de 50, em seu artigo 38, também determinam que os regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e o Código de Processo Penal sejam subsidiários da lei, naquilo em que lhe forem aplicáveis. Este último estatuto, por sua vez, estabelece os critérios para o recebimento de uma ação penal. A denúncia ou queixa, aspas, a denúncia ou queixas conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Fecha aspas. Verifico que os denunciantes expuseram os fatos minuciosamente e apresentaram a qualificação da denunciada. Também procederam à classificação dos crimes de responsabilidade que entenderam ter sido cometidos por ela, bem como apresentaram o rol de testemunhas, razão pela qual a denúncia se mostra apta. Em seguida, o Código de Processo Penal traz as seguintes exigências sobre o recebimento da denúncia. Aspas, artigo 395, a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestada inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Fecha aspas. Quanto aos pressupostos processuais, a denunciada é Presidente da República. E nos termos do artigo 51, parágrafo 1º da Constituição Federal, cabe a esta Casa proceder à autorização por 2/3 dos seus membros para a instauração de processo contra o chefe do Poder Executivo. As condições da ação também se encontram presentes. Possibilidade jurídica do pedido às condutas imputadas não consideradas crime de responsabilidade por lei. São consideradas crime de responsabilidade. Vou reler. As condições da ação também se encontram presentes. Possibilidade jurídica do pedido, as condutas imputadas são consideradas crime de responsabilidade por lei. Interesse de agir, necessidade, adequação e utilidade para o processo do impeachment. E legitimidade para agir, que é permitido a qualquer cidadão denunciar o Presidente da República por crime de responsabilidade nos termos do artigo 14 da Lei de 1079 de 1950. Da admissibilidade total ou parcial da denúncia. Quero ressaltar, senhores deputados, nesse tópico, 2 entendimentos importantíssimos desse relator. O primeiro, sobre a competência da comissão para analisar o recebimento da denúncia em sua integralidade. E o segundo, sobre a possibilidade de o Presidente da República ser responsabilizado por atos praticados em mandato imediatamente anterior, em caso de reeleição. A despeito de possuir tal entendimento, conforme explicado a seguir, esse juízo não irá influenciar na conclusão e, portanto, não prejudicará a defesa,
uma vez que me ative totalmente à denúncia, conforme supostamente recebida pelo presidente da Câmara dos Deputados. Da apreciação da denúncia pela comissão especial. Questão jurídica relevante diz respeito aos limites de apreciação da denúncia aqui nessa comissão. Quando o presidente da Câmara dos Deputados recebeu a denúncia, Sua Excelência afastou de plano, em sua fundamentação, os supostos crimes praticados pela denunciada, na vigência do mandato anterior, assim como aqueles relacionados com a probidade da administração. Desde logo, registro que tem entendimento firmado de que o juízo de admissibilidade realizado pelo presidente da Câmara é meramente precário, sumário e não vinculante, o que autorizaria que esta comissão analisasse a denúncia por inteiro, incluindo aqueles temas que em um primeiro momento foram afastados por falta de maiores indícios. Ora, em sua parte dispositiva, a decisão do presidente da Câmara dos Deputados recebeu a denúncia por inteiro e não parcialmente, o que significa dizer que sobre ela, em todos os seus aspectos, esta comissão deveria se debruçar a uma... Obrigado. Ora, em sua parte dispositiva, a decisão do presidente da Câmara dos Deputados recebeu a denúncia por inteiro e não parcialmente, o que significa dizer que sobre ela, em todos os seus aspectos, essa comissão deveria se debruçar a uma, porque esta fase não é de julgamento, mas apenas de admissibilidade da denúncia. As duas, porque a competência constitucional de analisar a denúncia é da Câmara dos Deputados, seu plenário, e não do presidente dessa casa ou mesmo da comissão especial, cujo parecer é opinativo. Essa, aliás, é a doutrina especificada de Paulo Brossard, que defende, inclusive, a possibilidade de o Senado Federal investigar e produzir provas livremente, sobretudo diante da verificação de fatos novos. No mesmo sentido, guardadas as devidas proporções, colhem-se as seguintes afirmações do voto proferido pelo ministro Edson Fachin, na DPF 378, que, se me permitem, concluir dessa forma. Aspas. Importante enfatizar que o ato do presidente da Câmara, embora acarrete o recebimento da denúncia no contexto do processo instaurado no âmbito daquela Casa Legislativa, não encerra de forma definitiva o juízo de admissibilidade da denúncia. Se a denúncia for recebida pelo presidente da Câmara, incumbirá ao plenário o juízo conclusivo quanto à viabilidade da denúncia. Fecha em aspas. Essa, sistematicamente, também guarda similitude com a lógica do processo penal ordinário, em que o juiz recebe a denúncia e a vista de defesa escrita na fase prescrita, prevista no artigo 397, repito, na fase prevista no artigo 397 do CPP, revisita a adequação da acusação a justificar a produção de provas voltadas a formar o juízo de mérito, e por isso que, embora não se reconheça a existência de dois recebimentos, parte da doutrina trata de dupla admissibilidade de denúncia. Fecha aspas. Em suma, ainda segue o voto, com aspas, em suma, teria o juiz duas oportunidades de verificar a admissibilidade da demanda. A primeira, de modo bem superficial, apoiada tão somente nos elementos constantes do inquérito policial ou das peças de informação. O segundo, já em grau de cognição, mais vertical, mais ainda sumário, com suporte não apenas no material colhido inquisitoriamente, mas também nas alegações e nos documentos eventualmente apresentados
pela defesa técnica do denunciado, no prazo que foi disponibilizado por força do comando do artigo 396 do Código de Processo Penal. Seguindo, senhor presidente, o propósito parece ter sido o de maior grau de proteção ao acusado contra acusações infundadas e até temerárias, que, se não constituírem a regra, podem ocorrer como fruto do assodamento, errôneo interpretação dos fatos apurados na investigação preliminar ou, quiçá, distorcida concepção dos fins do processo penal. No processo instaurado na Câmara, a avaliação da presidência deve ocorrer à luz da denúncia e das provas que acompanham. Em razão da natureza e gravidade do processo, também é razoável que esse juízo seja renovado pelo plenário. O traço distintivo entre o juízo de admissibilidade e o mérito simples, no caso do processo instaurado pela Câmara, se o juízo positivo não importar a autorização de processamento do Presidente da República, trata-se de juízo de admissibilidade interno. Havendo autorização, a decisão resolve o mérito do processo instaurado na Câmara, com a admissão da denúncia para fins de processamento no âmbito do Senado Federal. Dessa forma, insisto, é competência dessa comissão e, posteriormente, do plenário analisar a denúncia como um todo, não estando esse colegiado vinculado ao recebimento precário do presidente dessa Casa. Da responsabilidade do presidente da República, reeleito, por atos cometidos em mandato imediatamente anterior. Há que se considerar a possibilidade de um presidente da República ser responsabilizado por atos cometidos no curso de mandatos imediatamente anteriores. Grande parte da doutrina constitucionalista tem entendido que o presidente da República reeleito pode responder por atos praticados no exercício da função durante seu mandato imediatamente anterior. Nesse sentido, vale lembrar a lição de Paulo Brossard, aspas, restabelece-se a jurisdição política se o antigo governante ao cargo retornar. O impeachment pode, então, ser iniciado ou prosseguido. Tem-se entendido, escreve Pontes de Miranda, que se a pessoa volta ao cargo, se restaura a jurisdição política. Ainda mais, embora não haja faltando quem alegasse que a eleição popular tem a virtude de apagar as faltas pretéritas, a verdade é que infrações cometidas antes da investidura do cargo, estranhas ao seu exercício ou relacionadas com o anterior desempenho, têm motivado o impeachment desde que a autoridade seja reinvestida em função suscetível de acusação parlamentar. Fecha aspas. Além do mais, a Constituição Federal jamais disse que o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos praticados em mandato anterior. A Carta Magna usa sabiamente o termo funções e não mandato atual. Se não, vejamos, artigo 86. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Dessa forma, há que se considerar que a Constituição deve ser interpretada de maneira evolutiva, levando-se em conta as mudanças de seu texto e as transformações sociais. Inicialmente, o Constituinte originário, ao criar o artigo 4º do artigo 86, parágrafo 4º do artigo 86, não previa o instituto da reeleição dessa forma. O presidente da República exercia suas funções pelo período de 4 anos apenas. Contudo, após a inserção do instituto da reeleição no texto magno pela emenda constitucional 16 de 1997, o presidente da República passou a exercer suas funções pelo período de 8 anos, caso reeleito, ainda que cada mandato seja de 4 anos. Logo, em nosso entendimento, a interpretação mais fiel à vontade constitucional deve ser no sentido de possibilitar
a responsabilização do chefe do Poder Executivo por atos cometidos em qualquer um dos 2 mandatos consecutivos, desde que ainda esteja no exercício das suas funções presidenciais. Por fim, cabe observar que, guardadas as devidas peculiaridades, o processo de crime de responsabilidade do Presidente da República tem a mesma natureza do processo de perda de mandato parlamentar, por falta de decoro, considerando-se a mesma natureza de ambos os processos. Consideradas as devidas proporções, poder-se-ia também aplicar no processo de impeachment o princípio da unidade de legislatura, que não impede a instauração de procedimento de cassação legislativa por atos atentatórios ao decoro parlamentar cometido na legislatura anterior, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda sobre o tema, traz-se à lume a lição do ministro Celso de Mello. Aspas, que o princípio da unidade de legislatura não representa obstáculo constitucional. Palavras de Celso de Mello. Que as casas legislativas venham ainda que, por fatos anteriores à legislatura em curso, a instaurar contra quem já era titulado de mandato na legislatura precedente procedimento de caráter político-administrativo destinado a viabilizar a decretação da perda do mandato por fato atentatório ao decoro parlamentar cometido por quem então se achava investido na condição de membro de qualquer das casas do Congresso Nacional. Constituição Federal, artigo 55. Pelos argumentos defendidos pelos ministros da Suprema Corte, acima expostos, Suprema Corte acima expostos, não nos parece, salvo o melhor juízo, subsistir mais dúvidas quanto ao cabimento de responsabilização de um presidente da República por atos cometidos no curso de mandatos imediatamente anteriores. Do caso concreto, não obstante meu entendimento pessoal, que insisto, parece ser o mais acertado, tive o cuidado de considerar nesse relatório, como fundamento para a sua conclusão, apenas fatos narrados na denúncia, supostamente admitidos pelo presidente da Câmara. Assim, procedo por 2 motivos. A primeira razão é o intuito de evitar eventual alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, até mesmo porque a defesa nada disse sobre esses fatos. A segunda é porque, nos termos em que a denúncia foi supostamente recebida pelo presidente da Câmara dos Deputados, no entendimento deste relator, já existiam motivos suficientes para a formação de juízo dessa casa. Ressalto que, caso esta casa autorize a abertura de procedimento por crime de responsabilidade contra a presidente da República, cabe ao Senado Federal realizar um juízo de recebimento preliminar, conforme decidido na DPF 378. Cabe também ao Senado Federal, nesse juízo preliminar, se confirmar a eventual decisão da Câmara dos Deputados, decidir se a denúncia apresentada será julgada por inteiro. Inclusive com consideração de fatos novos, como defende a doutrina especializada ou apenas parcialmente naquilo que o presidente da Câmara dos Deputados e esta comissão consideram como razão de decidir. Digo isso porque a conclusão deste relatório deve ser apenas a de autorizar a autorização ou não do processo, a instauração ou não do processo. Nada mais do que isso. A fase realmente processual, com o recebimento da denúncia propriamente dito, com o seu processamento em julgamento, será feita no Senado Federal. Das preliminares da defesa. Antes de adentrarmos no exame da justa causa, passaremos a análise das 2 questões preliminares trazidas pela defesa. A primeira, em relação à suposta nulidade do recebimento da denúncia pelo presidente da Câmara dos Deputados, em face do desvio
de desvios de finalidade. A segunda questão preliminar se refere a questões procedimentais do presente processo de impeachment e se divide em 3 subitens. Primeiro, A, da juntada aos autos da delação premiada feita pelo senador Delcídio do Amaral. B, da realização de etapa procedimental de diligências para o esclarecimento da denúncia. C, da ausência de intimação da denunciada para acompanhamento das oitivas de esclarecimento. A seguir, as referidas questões serão abordadas. Da suposta nulidade do recebimento da denúncia pelo presidente da Câmara, em face de desvio de finalidade, nessa primeira questão preliminar, a defesa alega que o recebimento da denúncia pelo presidente da Câmara dos Deputados ocorreu de maneira viciada, por indiscutível desvio de poder ou desvio de finalidade, pelo que deve ser reconhecida nula, de pleno direito, a decisão proferida e, consequentemente, os atos subsequentes. 2. O presente processo foi instaurado com base em premissas ilegais, ilegítimas, imorais e manifestadamente injustas, a partir de um clamoroso abuso de poder, no qual ninguém, no exercício da presidência da Câmara, poderia ter incorrido. Análise. Essa questão já foi analisada e encontra-se superada pelo Supremo Tribunal Federal, em 2 oportunidades, restando fixado o entendimento de que não se aplica ao processo político-jurídico de impeachment as regras de processo penal que tratam de impedimento e suspeição, por haver regra expressa no artigo 36 da Lei 10.79 de 50, não presentes no caso. No julgamento da DPF 378, pelo Supremo Tribunal Federal, foi decidido por unanimidade pela impossibilidade de aplicação subsidiária das hipóteses de impedimento e suspeição do CPP relativo ao presidente da Câmara dos Deputados. Do voto do ministro Roberto Barroso, colho a seguinte passagem sobre o tema. Aspas. Embora o artigo 38 da Lei 10.79 de 50 reconheça a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal ao processo e julgamento do presidente da República por crime de responsabilidade, somente estarão impedidos de funcionar nesse processo os parlamentares que se encontram em situações previstas no artigo 36 da mesma lei, não se aplicando subsidiariamente as hipóteses de impedimento e suspeição previstas no CPP. E isso por 3 razões. Em primeiro lugar, é incabível a equiparação entre os magistrados, dos quais se deve exigir plena imparcialidade, e parlamentares que devem exercer suas funções com base em suas convicções políticas e pessoais e buscar realizar a vontade dos representados. Convicções político-partidárias e pessoais e buscando realizar a vontade dos representados. Em segundo lugar, a aplicação subsidiária pressupõe a ausência de previsão normativa na lei, o que não ocorre em relação à Lei 10.79 de 50. Estabelece os casos de impedimento do artigo 36. Por fim, embora a lei de crimes de responsabilidade não estabeleça hipótese de suspeição, não há que se falar em lacuna legal. É compreensível que o legislador tenha fixado apenas e excepcionalmente casos de impedimento, dado o fato de que o processo de impeachment ocorre no âmbito legislativo, onde divergências, embates e acusações ganham lugar cotidianamente. Fecha aspas. Em outra decisão, também envolvendo o processo de impeachment atual da Presidente da República, mandato de segurança 33921, o ministro Gilmar Mendes
indeferiu a liminar requerida em mandato de segurança impetrado por parlamentares da base aliada, no qual também se sustentava desvio de poder ou de finalidade, sob o argumento de que o presidente da Câmara dos Deputados se utilizou da gravíssima competência de admitir a instauração de processo de impeachment como instrumento para impedir a apuração de seus desvios éticos, chantagear adversários ou promover vingança política. Aduziram os impetrantes daquele processo que o presidente da Câmara dos Deputados teria agido em defesa de seu interesse pessoal, qual seja, evitar sua própria cassação da decisão referida que afastou expressamente das alegações, merece atenção os seguintes trechos. Aspas. Ressalte-se que eventuais interesses políticos partidários divergentes da autoridade apontada, como coatora em fase da Presidente da República, que poderiam revelar inclusive a existência de inimizade, não significariam a violação das garantias decorrentes da organização e procedimento do processo vindouro iniciado com o ato ora atacado. Observando detidamente, segue o voto. O ato apontado como coator configura-se claro que houve apenas análise formal pelo chefe da Câmara dos Deputados, devidamente fundamentada no exercício do seu mister constitucional. Fecha aspas. Não bastante... Como é a palavra? Não, mas está indo. Essa toada tá bom. Não bastasse a jurisprudência afastando do processo político as hipóteses de impedimento e suspeição previstas no CPP, nunca é demais lembrar que a competência para análise do recebimento da denúncia é, afinal, do plenário da Câmara dos Deputados. O presidente da Casa apenas deflagra o procedimento. Além disso... Pede um pouquinho de silêncio. Júlio, Abiac, por favor, só um pouquinho mais de silêncio, por favor, para o plenário inteiro, para o deputado relator Juvair Arantes continuar o seu pronunciamento, por favor.